Oi pessoal, sou Gisele Cardoso, a gente vai começar um quadro novo agora no intervalo de aula que se chama Papo Terapêutico, as conexões da vida. E eu te convido para o primeiro quadro, onde eu trago para você reflexões profundas acerca das guerras. Tanto essas grandes guerras que estão acontecendo por aí fora, quanto as guerras que você vive dentro da sua casa, nas relações, nas suas relações. Então, quais são os significados das guerras e como elas impactam intimamente na vida de cada pessoa? Vem comigo, contempla e que esse quadro possa estar de algum modo a serviço da sua vida. Olá, eu sou Gisele Cardoso, sejam muito bem-vindos ao intervalo de aula. Eu estou aqui trazendo para você o nosso quadro que é Papo Terapêutico Conexões da Vida. Nesse quadro eu vou trazer para vocês sobre o significado das guerras e como elas impactam na nossa dinâmica, no dia a dia da nossa vida. Então fica comigo que você vai poder desfrutar deste papo, dessa conversa e de algum modo espero que possa contribuir na sua vida, na sua jornada. Então vivemos um mundo onde as guerras chamam a nossa atenção. As guerras, elas de algum modo nos impactam, mexem conosco e isso traz para nós algumas sensações onde acabamos escolhendo um lado ou outro. Mas se olharmos de um contexto mais amplo, podemos identificar que na guerra nós sempre perdemos. Em toda guerra sempre há perdedores, nunca haverão vencedores. Sempre vamos ter mortes dos dois lados, sempre vamos ter tristeza, sempre vamos ter lágrimas. Por mais que tenha alguém que vença, os dois lados sempre perdem. E na sua casa, na sua família, você com a sua mãe, você com seu marido, com a sua esposa, você com seu parceiro afetivo, você nas suas relações. Quais são as guerras que você tem entrado, quais são as guerras que você tem escolhido entrar e que, por mais que você, ao permanecer nela, vença alguma coisa, você, ao olhar de uma maneira mais ampla e mais profunda, perceberá que nesta guerra você também perde. Entramos em guerra porque desejamos que o outro tenha algo que é do nosso interesse. Ou desejamos ter algo que é do outro e que isso nos interessa. Entramos em guerra justamente quando nós nos dispomos a querer demasiadamente aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos cabe. Dentro desse lugar onde acabamos sendo tomados por este movimento de estarmos a guerrear com o outro ou com um grupo, né? Desejamos que esse outro ou que esse grupo compre as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que é para nós. E isso destrói tanto a você próprio quanto o outro, porque não se trata sobre concordar apenas, se trata sobre o respeito sobre o que cabe, o que é deste outro. Portanto, você preste atenção e analise de uma maneira mais profunda isso que eu trago. Quando você está numa relação e você deseja que esse outro acredite da mesma maneira que você, e você deseja que esse outro haja da mesma maneira que você não está respeitando a maneira diferente que esse outro se mostra. Então, como modificamos e como podemos nos retirar desse campo de guerra, né? Nesse campo que acabamos sendo tomados por esse lugar, onde acabamos instintivamente agindo de uma forma a estarmos a guerrear. Simplesmente quando concordamos e assentimos o outro como ele é, quando reconhecemos o espaço do outro,
concordamos que esse espaço cabe ao outro. O que cabe a mim, o que cabe ao meu espaço? Quais são as minhas crenças, quais são os meus valores? E o outro, por ser diferente de mim, tem as suas crenças, tem os seus valores. Eu tenho o meu espaço, o outro tem o espaço dele. E nesses espaços diferentes, mutuamente, crescemos quando reconhecemos o diferente. Quando desejamos que tudo seja igual, enrijecido, a aprendizagem se perde, não aprendemos mais com o outro e nesse ponto guerreamos. E você talvez deve estar se perguntando, e se uma pessoa me fere, como então posso lidar com essa situação, já que se entro nesse ponto em que ele me fere, acabo entrando nesse lugar de guerrear, porque afinal de contas preciso me defender, estou a me defender. Se o outro fere a mim, como posso me defender sem entrar em um campo de guerra? É importante que você tenha a consciência de que se você entra na guerra, os dois lados perdem. O outro te agrediu, o outro te feriu, porque de algum modo também houve um espaço de permissão. Houve um lugar em você que você permitiu que esse outro te ferisse de algum modo. Talvez isso seja um pouco difícil para se entender assim, dessa maneira. Mas, então, o que fazer? Como me proteger? Como posso reconhecer esses espaços em que muitas vezes isso é do outro, aquilo que é do outro, e às vezes eu não estou, então, permitindo nesse lugar permissivo, não consigo reconhecer que esse lugar é um lugar permissivo para que o outro me fira, mas ele está a me ferir. Nas relações, mutuamente, há um campo de aprendizado, onde nas relações nós estamos a equilibrar os pontos daquilo que não ficou bem resolvido. Então, há lacunas do nosso inconsciente, das estruturas da nossa ancestralidade, daquilo que vem dos nossos pais, dos nossos avós. E há também esse lugar desse outro, essas lacunas de dor, são pontos de dor. No campo de lealdade, por amor a essa estrutura a qual sou leal, eu acabo, então, tendo tipos de comportamentos invasivos. Esse outro tem esses comportamentos invasivos. Reconheça que ele está sendo leal a algo maior que ele próprio. Você sai desse lugar de que é com você. Você se retira desse lugar nesse lugar que você toma para você, muitas vezes, algo que não é com você. É algo maior relacionado a essa estrutura a qual ele está sendo leal. Então, por exemplo, se essa pessoa vem de uma família extremamente rígida, com pensamentos extremamente rígidos, e você é uma pessoa mais dinâmica, mais extrovertida, mais expansiva, não é mesmo? Esse outro, ele vai se comportar querendo que você esteja, querendo que você seja da maneira como ele está, ele é. E por conta dessa estrutura de lealdade, desse campo onde está a representação da rigidez, ele vai acabar agindo com você de uma maneira invasiva e você vai se sentir ferido. Então, se retirar desse lugar onde você cai na guerra é você reconhecer a lealdade. Esse outro está sendo leal a um lugar muito maior que ele mesmo nem reconhece. Reconhecer isso tira você desse ponto de dor de que ele está me ferindo, ele está a fazer isso comigo. Bom, sai de você e volta para ele. Basicamente, você me entende? A agressão, ela não é uma agressão, eu não estou aqui, e sim, isso entra na agressão física também, mas eu estou me referindo a como você reconhece e o quanto você também se permite permanecer em alguns espaços, em alguns lugares, em que se aquilo é daquela pessoa e se essa pessoa só tem isso a te oferecer e você escolhe permanecer, então compreende isso nesse lugar.
eu reconheço que isso é do outro, que isso é maior do que ele e que muitas vezes esse outro, se ele entra nesse lugar, se estamos tratando de uma agressão física, se retirar é sempre o melhor. Nesse momento, quando falo de guerras, de agressões, do diferente, sabe? Sabe aquela palavra quando uma pessoa, às vezes, você se sente ofendido por conta de uma atitude, porque o outro não concorda com você, com uma maneira de você ser? Quando esse outro tem uma estrutura rígida e você tem uma estrutura mais despojada, esse outro ele vai agir de uma maneira mais rígida. Se você age com ele de uma maneira mais rígida, vocês entram num campo de guerra. E aqui isso prejudica todas as relações. Isso é com qualquer relação. Seja relacionamento com os pais, com irmãos, com um relacionamento afetivo, sejam entre relações entre grupos, né? Os grupos, eles também têm uma forma, uma estrutura de pensar. O grupo, ele corresponde àquelas crenças, àquela estrutura. Cada grupo corresponde a uma estrutura. Então, é importante perceber e refletir sobre esses pontos. Quando não permanecer? Quando não se há respeito. Como eu disse anteriormente, o diferente pertence, o diferente faz parte. Quando olhamos para o diferente, conseguimos reconhecer nesse diferente e conseguimos nos relacionar com respeito. Mas e se esse respeito não vem do outro lado? Eu acredito muito que a maneira como nós nos relacionamos modifica a maneira como o nosso entorno se relaciona. Muito provavelmente, quando você se mantém numa postura respeitosa e tem uma outra pessoa ao seu lado que não consegue se manter, essa pessoa não vai ficar ou você não vai conseguir permanecer. Todos perdem, todos perdem, todos perdem quando entram no campo de guerra. Todos perdem quando saem dessa zona onde reconhecem a si e reconhecem o outro. Todos perdem quando desejam tomar do outro, modificar o outro, porque aqui entra, vamos adentrando cada vez mais e mais em campos de guerra. Talvez você possa estar pensando neste momento, existe alguma forma, alguma técnica, alguma maneira do que fazer para, se está nesta dinâmica, não entrar nela ou se retirar dela? Sim. O primeiro passo é isso que eu já ensinei para vocês aqui, que é tomar consciência. Todas as vezes que você toma consciência, assim como já diz a frase, né? Todas as vezes que você não tem consciência, o seu inconsciente te guiará e você vai chamar isso de destino. Então, o primeiro passo é tomar consciência dessas dinâmicas. Ao tomar consciência, a sua mente se expande e você sai desse lugar de vítima e de algoz. Porque nas guerras se dão esse lugar, onde você acaba entrando na vítima ou acaba assumindo um lugar de algoz diante ali dessas relações. Então, tomou consciência. O segundo passo é você reconhecer que esse outro que está a realizar isso, que muitas vezes é tão difícil de concordar, é tão difícil porque isso fere, né? É você reconhecer que esse outro está num campo muito maior que ele mesmo, sendo regido pelo inconsciente dele, porque ele não tem consciência, e há essa dinâmica que é maior que ele, você apenas, para se retirar, entra num movimento, num profundo movimento de reconhecimento a este a que e a quem ele é leal. Desse modo, você se retira. Há uma desconexão com o seu campo de energia, com o seu ser, do ser dessa outra pessoa.
Você vai seguir a sua vida a partir de um outro lugar e essa pessoa, ela não vai te alcançar. A energia dela, os pensamentos, aquilo que ela faz, isso não vai estar num campo onde você estará, onde você se sentirá, onde você se colocará num lugar de vulnerabilidade ou você cairá em um outro lugar de algoz. Porque quando nós precisamos equilibrar uma situação de dor, nós nos tornamos também algozes diante daquela situação. Então, para fechar, eu vou deixar uma única mensagem a você. Primeira mensagem é: se permita refletir nas guerras que você acaba entrando com seu colega de trabalho, nas relações familiares, no seu relacionamento. Porque quando nós nos retiramos da guerra, esse lugar que antes estava de guerra, ele vai perder força. E aí você pode construir uma outra coisa, uma outra dinâmica, uma dinâmica saudável, uma dinâmica construtiva. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para finalizar é: reflita. Quais guerras você tem entrado? Quais são os sentimentos que de algum modo você quer compensar? Você quer que o outro pague por algo, você quer se vingar de algo. Reflita e coloque em prática tudo que eu te ensinei nesse momento de hoje. Combinado? Bom, então a gente fica por aqui nesse quadro, nesse espaço, Papo Terapêutico, Conexões da Vida, e a gente se vê logo mais nos próximos encontros. E também a gente se encontra nas redes sociais, tanto do intervalo de aula, quanto na minha própria rede social que está aqui abaixo, ou na minha Universidade para a Alma, caso você queira conhecer um pouco mais. Um beijo para você e nos encontramos logo mais.